Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior multiplataforma de notícias do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, nós temos um encontro marcado logo após os Pingos nos Is. E a qualquer momento do seu dia, você pode conferir todas as nossas entrevistas no canal do YouTube da Jovem Pan e pelo aplicativo Panflix. É muito fácil. Baixe o aplicativo e tenha acesso a todos os programas da nossa emissora. E agora, a Jovem Pan também é TV aberta. Se você está em São Paulo, sintonize no canal 51. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber um dos gestores públicos mais bem avaliados do Brasil, o ex-prefeito de Pindamonhangaba, Dr. Israel Domingues. Israel, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Eu agradeço, Fabrício. Até você deu aqui, eu fazer uma pegada aqui do 51, né? Que é uma boa ideia. É verdade. Canal 51. Né? Sintonize no nosso conteúdo, que é sempre uma boa ideia para você ficar informado no que está acontecendo na política do país. Muito bem. Israel, eu quero começar esse programa, já que a nossa audiência, né, ela acaba tendo o Brasil como testemunha, para falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Médico do SUS há mais de 30 anos, né, prefeito eleito e reeleito com a maior aprovação da história de Pindamonhangaba, mais de 80% de aprovação. Como é que foi o seu chamado para a vida pública? Acho que desde a infância a gente já tem, eu nasci num lar muito simples, no Itaim Paulista, subúrbio de São Paulo. Tem gente que até, o Fabrício, gosta de fazer assim, né, ZL, né? Acho que já deve ter visto, né? É. Porque eu vivia num clima hostil, a Zona Leste na ocasião era muito violenta mesmo. Mas com a família em cima, consegui me formar e consegui também galgar a medicina, que era muito difícil. Sempre com muita dificuldade. Acho que isso, de ver essa dificuldade da minha família, do papai, da mamãe, entendeu? Acho que isso aí me projetou para esse lado mais humanístico, de perceber as dificuldades que a população tem. Acho que assim, o homem público ele tem que ter esse olhar de esquecer um pouco daquele ambiente que ele vive, que ali é uma bolha, e entender que a maioria dos brasileiros não vivem aquilo. Então acho que isso aí me projetou. Aí fui médico do SUS. No médico do SUS você só vê coisa, infelizmente, tristeza da população. Né? E aí nunca quis ir para a política, estou sendo bem conciso, né? Nunca quis ir para a política até que recebeu um convite do lendário Vitor Ardito Lerário, né? Ex-prefeito de Pinda, foi 4 vezes prefeito. E aí ele me viu que eu poderia ser uma pessoa que despontasse como vereador. E foi assim, foi o segundo mais votado. Aí não perdi mais, aí depois fui vice-prefeito dele, aí eu concorri contra ele, prefeito, e elegemos o Ricardo Piorino, que foi a eleição para mim mais difícil que eu tive, foi essa. Eu imagino, né? Até porque, né, essa condição de um gestor público bem avaliado indicar o sucessor traz uma responsabilidade ainda maior, né? Porque o que a população conhece é a sua prática de governo. É o seu exercício, é o seu olho no olho, é o seu cuidar das pessoas. E a partir do momento que você apresenta, embora ele tivesse uma permanência ao seu lado, na condição de vice-prefeito, né, é sempre mais difícil você passar essa condição de credibilidade, né? E isso foi acontecido com um número extraordinário, né? O Piorino foi muito bem eleito e agora continua no exercício das suas práticas de governo, obviamente que com um olhar talvez menos apurado, porque o gestor, eu sempre falo que a cadeira e a caneta de prefeito exigem uma condição personalista, embora a gente ouve todo mundo, né, o Israel? Mas, nesse sentido, eu falo aqui da grande frase de Emanuel Fernandes, que o maior posto de adoração popular é a condição de ex-prefeito, né? Mas como é que você tem visto hoje o desenvolvimento de Pinda permanente no que você entregou? Nós fizemos uma gestão que nós elevamos a régua, né? O sarrafo ficou alto, porque nós pensamos na cidade de forma tridimensional.
era muito comum as pessoas pensarem, é importante o paisagismo, por exemplo? A minha visão de paisagismo é a saúde já. Eu já estava olhando o paisagismo como saúde. Paisagismo humano. Paisagismo humano, né? Você falar de reorganização dos próprios públicos para melhor atender e receber a população. Para mim já está vendo saúde, já está vendo outras coisas. O atrativo da cidade já trazia os olhares de empresários. Quando nós colocamos tecnologia, as pessoas falavam assim, mas tecnologia para quê? Eu falava velocidade, economia e também porque eu quero ser conhecido internacionalmente pelas práticas de ter normas ISO, né? E eu sempre mirei São José. São José era o meu referência. Quem que está melhor? São José. Então é nesse vácuo que eu vou. Né? Tanto é que um dos nossos atributos, dos nossos indicadores, ele é melhor que São José, é platina, entendeu? Então sempre foi com esse mote de falar assim, o que eu posso extrair de melhor de uma ação que eu faço e eu ter uma ação tridimensional, não sei se ficou claro. Não, ficou, né? e até essa condição, né, do humano, né? Porque o que é a gestão pública? A gestão pública é nós, na condição de gestores públicos, melhorar a vida das pessoas. Eu costumo dizer, Fabrício, cortando você, que de uma forma bem simplista, que o prefeito ele trabalha na fábrica de felicidade. Ele tem que promover felicidade todo dia. E a felicidade está em bem-estar, saúde, na educação, condição para que os filhos daquelas pessoas que não tiveram condição, e aí eu tô falando porque eu tive isso, eu tenho uma condição melhor do que a do meu pai. Muito melhor. E gostaria que os filhos de quem está lá tivessem uma condição melhor do que eles. É por isso que nós viabilizamos inglês para as crianças logo cedo, né, no contraturno. Fala assim, as crianças têm que falar inglês. Se não souber, não tiver uma profissão, eles têm que saber falar um segundo idioma. Se falar um segundo idioma, eles vão estar melhor do que muitas vezes, pessoas universitárias. Né? Então, esse olhar diferenciado de se preocupar 24 horas com a população, isso aí é o meu negócio. Esse é meu business. Pois é, mas eu vou um pouco além dessa condição de um gestor que cuida da população. Essa condição de buscar o ISO, né, que é a profissionalização entre as ações públicas, gera confiabilidade na iniciativa privada. E aí sim acontece o investimento que, reverberado de forma positiva, ajuda a mudar a vida das pessoas. Porque realmente Pindamonhangaba é uma outra cidade. Né? Você falou aqui do histórico Vitor Ardito Lerário, que administrava ainda uma Pindamonhangaba do interior. Hoje, Pindamonhangaba é uma cidade já considerada global. Tá? Tanto que tem atraído olhares e investimentos de multinacionais. Por exemplo, nós estamos aí numa missão que é tentar trazer a Coca-Cola, um investimento de mais de 1 bilhão, né? Na cidade de Pindamonhangaba. Agora, com essa condição do setor aeronáutico, aeroespacial, deixar um pouco de São José e adentrar o interior, como Taubaté, Pindamonhangaba tem todas as condições, agora com as certificações internacionais, que foram frutos do seu olhar diferenciado, de tratar a cidade como uma cidade global, mesmo sendo uma cidade do interior. Isso muda não só a história da cidade, mas o paradigma do desenvolvimento humano e industrial. Você falou tudo, né? Nós colocamos a cidade num outro patamar, onde o mundo olhasse para a cidade, enxergasse, afinal de contas são 80 cidades no mundo que têm os 3 indicadores de ISO, e nós reunimos outras condições, que é um custo-benefício, área em abundância, um custo-benefício de área muito baixo. Muito baixo. Você vê, a Itachi, né, até fazer um paralelo para falar da Itachi, porque você falou da Coca, a Itachi, quando falaram para mim, olha, a Itachi está querendo área, mas não vem para Pinda, porque eles querem 70 quilômetros de Guarulhos, vai cair no máximo em Jacareí. E eu falei, peça para fazer uma visita de cortesia na cidade. E lá eu já armei a rede. Cevei e armei a rede. A cidade estava bonita, a entrada da cidade, já com tecnologia, com o 5G. Preparamos souvenirs, preparamos um carro, um micro-ônibus climatizado para ver as áreas georreferenciadas, nada disso eles sabiam. E preparamos na TV, uma TV de 85 polegadas, a georreferenciamento de todas as áreas em inglês e espanhol. Eles sentaram para poder fazer uma visita de cortesia, e lá eles começaram a olhar a área, né? Aí ele falou, mas nós não viemos aqui para isso. Eu falei assim, mas não custa entrar no micro-ônibus e dar uma área em loco. Vamos ver em loco. Olharam 8 áreas, acharam interessante que o custo estava
mais ou menos a R$150 o metro quadrado e, resumindo, compraram pela OLX a R$37 de um banco que estava vendendo na beira da Dutra. Então, sim, a gente precisa ter um pouco de sorte. Isso aí foi um pouco de sorte. Comprar R$37 o metro quadrado na boca da Dutra é difícil. Mas a gente também tem que ter o que eles falaram. Prefeito, nós nunca fomos recebidos assim por uma instituição. Parece que nós estamos falando de uma empresa, de empresa para empresa. Entendeu? E lá atrás... Mas sem perder a humanidade do atendimento à população. Né? Sem perder a humanidade. Ali eu queria um business, eu queria um negócio feito, porque ali era geração de emprego. Isso eu acho, Israel, o grande diferencial da sua condição como gestor. Mas agora eu vou fazer uma pergunta difícil para você. Você conseguiu incutir esses valores no seu sucessor? Foram 8 anos juntos. Não é? Ele, como ele costuma dizer, ele fala assim, nós somos muito diferentes. Eu vim numa condição de formação humana, né, mais ligada à área biológica, e ele também da humana, mas na parte do direito, entendeu? Então, assim, a trajetória dele é uma, a minha trajetória é outra. Ele é filho de Pinda, eu não sou filho adotivo de Pinda. Mas, como ele costuma dizer, nós somos bem diferentes na questão do trato, na questão da forma de conversar, na forma de persuadir. Eu faço uma política mais de resultado, ele faz uma política mais de política. Mas isso nós estamos cansados. Entendeu? Eu acho que quando você profissionaliza uma gestão, quando você incute os ISOs, quando você trata a cidade não como uma empresa, né, mas uma cidade com índices e procedimentos profissionais, para ter resultados. Né, a política, pela política, ela tem que desaparecer, até porque ela, em tese, ela reverbera mais a condição de posse do que democraticamente de melhorar as condições da vida das pessoas que habitam as cidades. Né? Isso é uma condição, é um pensamento, até eu uso a minha estrutura como âncora nesse programa para fazer o meu julgamento, a minha análise. Né? Mas nós vamos para o segundo bloco falar do caminhar político, porque eu sei que o Partido Liberal acredita no seu nome como representante da região na Assembleia Legislativa do Estado. Eu vou para um rápido intervalo comercial e volto em seguida com o Dr. Israel Domingues. Aqui a teoria vira prática desde o primeiro dia. Formação conectada ao mercado. E a prática vira oportunidade de trabalho. Faculdade Santo Antônio, onde você acontece. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a maior rede de rádios do Brasil. Às terças e quintas, logo após os Pingos dos Is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do dia, você pode conferir todos os nossos conteúdos no canal do YouTube da Jovem Pan e pela Panflix. É muito fácil. Baixe o aplicativo no seu celular e tenha acesso a toda a programação produzida pela Jovem Pan. O Pânico, Missão Impossível com a minha querida amiga Lígia Mendes. Não deixe de baixar o aplicativo no seu celular. E agora, a Jovem Pan também é TV aberta. Se você está em São Paulo, sintonize no canal 51. No programa de hoje eu recebo um dos gestores mais bem avaliados do Brasil, o ex-prefeito de Pindamonhangaba por 2 mandatos, Dr. Israel Domingues. Israel, nós começamos agora uma campanha em prol do voto regional. A importância de uma região próspera como a RM Vale, cujo produto interno bruto é maior do que a da maioria dos estados do Brasil, tem uma representação efetiva na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. O Partido Liberal, que você integra, tem trabalhado o seu nome como uma alternativa para a representação da nossa região na Assembleia Legislativa do Estado. Você colocou o seu nome à disposição do partido para essa missão? Colocamos, o partido aceitou muito bem. Agora é lógico que isso passa por um funil, né? E eu acho que
Você colocou bem colocado, porque o partido percebe uma ausência de representantes. Então é primeiro essa visão do partido de falar, opa, aqui tem ausência. E os deputados que aqui antes bebiam dessa fonte, muitos deles não voltaram, alguns não voltaram, principalmente no cenário federal, alguns não voltaram. A gente pode falar do conselheiro que virou conselheiro, do Samuel Moreira que virou prefeito, né? Então a gente começa a perceber que existe um vazio natural. A nossa RM Vale, a nossa região metropolitana, é o quarto maior PIB das regiões metropolitanas, né? E nós temos o maior PIB, que é Ilhabela e São Sebastião, isolado. Mas quando junta as 39 cidades, nós somos o quarto maior PIB do estado. Agora, a gente está entre os dois maiores PIB, cidades que produzem o maior PIB. São Paulo com quase 1 trilhão e pouco, e depois Rio de Janeiro com quase 500 bilhões de PIB. E somos conectados por essa avenida que é a Presidente Dutra, que tem quase 50 anos, que mesmo com todas as alterações que foram feitas, né, você percebe que existe um gargalo entre o desenvolvimento do país. Aqui passa 50% do PIB do país, trafega por aqui, e nós temos a rota do desenvolvimento brasileiro estrangulada. Só que temos uma coisa, nós somos as cidades que são banhadas pela Presidente Dutra, vamos falar assim, né, se serve da Presidente Dutra, percebe uma rodovia cansada, e nós temos que competir com uma rodovia onde trafega o maior PIB, cansada, estrangulada, que preocupa com a questão da segurança. E aí nós chegamos na sua pergunta, o que falta para a nossa região? Falta a gente combinar com os russos, todos os eleitores, né? E nós temos nomes importantes, e os eleitores poder identificar quem é o voto que vale do Paraíba, e qual é o voto, além do voto útil, é o voto que tem capacidade de chegar. Eu falo da minha região. A minha região, há 40 anos, ali o Médio Vale, chamado de Médio Vale, né, nós tivemos ali o Geraldo Alckmin, tivemos o João do Pulo, e depois mais nada. Aí tivemos para cá. Tivemos o Marcelo Ortiz, a federal, tivemos o Aricara José, entendeu? Hoje tem o Júnior Ortiz, que está nessa situação, fica, mas não fica, né? Está nessa situação. Mas uma pessoa que tivesse o potencial e a envergadura do governador do Vale, um cara que representasse o Vale e puxasse, é aqui comigo, a responsa é comigo, trazer o problema para ele, nós estamos faltando esse nome. Então, mas você usou uma expressão que eu achei muito significativa, e já havia ouvido essa expressão em outras ocasiões, que é o voto que vale para o Vale. Para o Vale. Né? Porque o que nós temos que fazer? A análise, ela é simples. Nesse momento, nós precisamos de parlamentares com experiência de gestão. Perfeito. Tá? Eu acredito que seja essa a análise prioritária da representação popular. Porque eleger um parlamentar por eleger um parlamentar também não vale. Né? Porque nós estamos cansados, principalmente nesse tempo que nós vivemos, do algoritmo ditando as regras nas redes sociais, de deputado de Instagram, de deputado de TikTok, de prefeito de TikTok. Né? Então, eu acredito que acabou essa história de quinta série na política. Né? O efeito Tiririca, em São Paulo, ele representou o último dos deputados eleitos. Então, é o momento de nós profissionalizarmos o acesso à representação. E, nesse sentido, seu nome vem com muito peso, principalmente estando numa dobrada com o deputado federal Márcio Alvino, que também foi prefeito de Guararema, né, deixou índices bastante significativos de desenvolvimento, e hoje tem uma representação efetiva no trato dos municípios da RM Vale no Congresso Nacional. Ele tem uma representação fantástica e ficou como missão do Partido Liberal. A gente fala assim, olha, Lisa, eleger a maior bancada do que eles acham que de 19 vão para 25 é a conta que é feito, é a nossa missão. Aumentar a nossa bancada na LESP e no Congresso Nacional. Agora, como fazer isso? É com estratégia, é enxergando esses buracos, esses vãos, né, combinando com os russos, o voto que vale, mas esse voto tem que ser um voto também num nome que seja factível, né? Porque, o Fabrício, vai surgir muitos nomes que balão de ensaio,
entende-se o aluno de sai, aquelas pessoas que estão testando o nome para ser vereador, popularidade, ou candidato a prefeito, mas esse nome é factível, esse nome ele pode chegar, tem potencial de chegada, então essa avaliação, que é uma avaliação difícil, que o eleitor vai ter que fazer. Mas acredito que nós temos aí um potencial de, se fosse combinados com os russos, de fazer mais de 10 deputados estaduais e federais. Israel, com a sua expertise de gestão pública, como é que você avalia o governo Tarcísio de Freitas? O governo Tarcísio de Freitas ele foi eleito numa situação onde, eu me lembro muito bem, onde o Rodrigo Garcia ele tinha o apoio popular dos prefeitos em massa. Porque assim, o governo Dória e o governo Tarcísio, para os prefeitos, não foi um ruim governo. Para a população, ele pegou aquela pecha midiática do Dória de não respeitar as pessoas, não respeitar o próprio Geraldo, as pessoas que o introduziram na política. Aquela coisa do poder pelo poder. Poder pelo poder. Mas do ponto de vista de organização, os prefeitos tinham uma avaliação muito boa, porque os prefeitos chegava o recurso, né? Então o Tarcísio é eleito numa condição de Tarcísio eleito por Tarcísio. Pelo nome, pela representatividade, pelo nome Bolsonaro. Acontece que o Tarcísio é o camarada que ele conseguiu fazer uma missão grande de fazer a concessão da MRS, ele fez a concessão da rodovia Presidente Dutra, então é um camarada... Ele conseguiu desestatizar a Sabesp? Desestatizar a Sabesp, agora depois... governador, desestatizar a Sabesp com a ajuda do André do Prado. Concessão do transporte hidroviário. O transporte hidroviário, bem lembrado. Então, ele é um camarada das grandes obras, dos grandes feitos. E ele não tem essa preocupação pujante com a questão dos prefeitos. Você acha que ele não é um governador municipalista? Agora está passando a ser. Agora ele está passando a ser municipalista e está entendendo. Talvez ele chegou nessa toada de ter chegado grande, muito grande, né? E ele é um engenheiro, um camarada extremamente inteligente. Então ele atacou no avanço de São Paulo para as grandes obras, os grandes feitos. Ele é engenheiro, a preocupação dele é macro, né? Talvez agora com esse andar, né, e do lado do André do Prado, que ele é municipalista, extremamente municipalista, ele começou a O André foi o grande fiador político do governo Tarcísio de Freitas. Total. Conversava com o André, quando a gente estava andando e apoiando a candidatura do Rodrigo Garcia, ele falou assim: Israel, política você começa e cumpre. Eu falei, e depois? Ele falou assim, e depois a gente reescreve uma nova história. Então foi até o final, apurou, não deu certo. Então agora nós vamos reescrever. E ele reescreveu com grande maestria, acompanhando o Tarcísio, e foi um grande companheiro do Tarcísio e foi um grande facilitador junto das articulações que ele tinha junto da Lesp. Como é que você avalia a participação do Felício Ramute nesse cenário? O Felício Ramute, ele ficou uma pessoa, ele ficou relegado a um plano que, como se tivesse um vidro fosco, ele ficou apagado. Até porque assim, é a função do vice, né? Que é um cargo de vacância, né? Que tem que estar à disposição do chefe do executivo. Também por isso, né? Se o camarada ele não se apresenta pronto o tempo todo, ele fica realmente relegado a um outro plano. Mas né, o Felício, a gente já conhece a história dele em São José dos Campos, a história que ele tem, a gente sabe que é um camarada de potencial. Nesse sentido, organizando agora as regiões administrativas da RM Vale, né? Você começa a pré-campanha eleitoral? Nós já começamos, aliás, a pré-campanha eleitoral ela já está estabelecida desde janeiro de 2025. Né? Quando nós iniciamos, terminamos o mandato, fechamos um ciclo, então nós começamos as negociações, as conversas com lideranças, então essa correria nossa já não é de agora. Agora, né, diz que o ano só começa depois que acaba o carnaval, né? Então, aí, né, só que nesse ano aqui, passou o carnaval, depois Semana Santa, e agora tem também a Copa. Então, as pessoas estão tudo empurrando lá para a boca, né? Então, parece que agora a movimentação política começou a ficar um pouco mais vibrante, relacionado a buscar lideranças, a buscar apoios, né?
E agora eu acho que começa a desenhar melhor o cenário político dos candidatos com vultuosidade e capacidade de chegar aqui do nosso Vale do Paraíba. Nesse sentido, analisando o terceiro mandato do presidente Lula versus o candidato escolhido, né, pelo clã Bolsonaro, que é o Flávio, tem espaço para uma terceira via ou a polarização continua nesse processo eleitoral? Eu acredito que a polarização ainda vai permanecer, não com a força que estava, mas ainda permanece. Justamente porque a estrutura está sendo armada com um jogo de direita, lógico que vai ter os dois players principal, né, concorrendo ali, e depois vai ter aquela velha jogada para poder os apoios, quem toma aquilo, quem leva aquilo. Para ter coalizão de governo. Coalizão de governo total, entendeu? Isso aí o Kassab é mestre para fazer essas coisas, né? Mas a população já está de saco cheio disso e parece que a classe política também estão começando a deixar o Kassab numa geladeira. É essa visão? Está equivocada? Essa visão, mas é só a gente pegar a história que nós falamos da eleição do Rodrigo Garcia. Com a massa de prefeitos toda, ele não conseguiu vencer a eleição. Com todo o apoio popular, aliás, com todo o apoio de prefeitos... Não teve a reverberação popular. Não teve a reverberação popular. Foi realmente uma condição aqui mesmo, né? No Vale do Paraíba, praticamente todos os prefeitos apoiavam o Rodrigo Garcia. 100%. E olha, eu acho que agora com a internet ficando muito mais popular e democrática, eu acho que cai por terra qualquer... eu mesmo posso dizer que lá atrás, quando nós ganhamos do Vitor Ardito, já foi 22 partidos contra 1. Eu tinha um partido, nós ganhamos. Então, isso vai reverberar muito mais nas redes sociais e eu acho que ainda vai passar muita água embaixo da ponte. Israel, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma mais objetiva. Vamos lá? Vamos lá. Escolhi a medicina por... Amor. Minha maior alegria na política. Minha primeira eleição. Fé significa? Jesus Cristo. Família é importante? É fundamental. O Brasil e o Estado de São Paulo, que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir da possibilidade de um mandato legislativo na Assembleia do Estado. Faria a diferença. Faria a diferença no Vale do Paraíba, que é órfão de representantes. Olha, eu queria agradecer demais a sua presença, reverberar para o meu querido telespectador a minha admiração pela forma de gestão pública que você imprimiu na cidade de Pindamonhangaba e desejar muito êxito nessa nova caminhada. Eu agradeço você, Fabrício, agradeço também a Jovem Pan, que é o maior canal do Brasil, como você acabou de falar, e agradeço a todos que estão aí ouvindo, né? E pensar nesse voto que vale. Acho que tem que ficar isso na cabeça do eleitor. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o médico Israel Domingues, avaliado com mais de 80% de aprovação na sua gestão da cidade de Pindamonhangaba. A gente se vê no próximo programa. Até lá!